amigo. Boa tarde você que está assistindo a live agora e que virá também a assistir, né? Que o Todo-Poderoso abençoe você, te guarde, te dê a paz e dinheiro no bolso para não ficar chateado, né, gente? Tá certo? Vamos orar mais uma vez nessa tarde. Senhor Jesus, quero apresentar esta reunião diante do Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, meu Pai, para falar, para ministrar aquilo que vem da sua vontade, que vem do teu trono, que vem da tua presença. Pai Santo, leva, Senhor, a entender os seus caminhos e como desfrutar do melhor do Senhor aqui na terra, Senhor. E de maneira especial, fala conosco, Senhor, desperta-nos, Senhor, para que a sua voz seja viva e eficaz na nossa mente, alma, espírito e coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Nós estamos então finalizando essa série a respeito do vazio. Nós falamos sobre, durante algumas terças e quintas-feiras, primeiro falamos do vazio existencial, depois falamos do vazio filial, que é vazio, a necessidade de pai e mãe. Depois falamos do vazio emocional. Depois falamos do vazio afetivo. Depois do vazio social. E depois, por último, nós falamos a respeito do vazio profissional. E depois de ministrar, nós começamos a falar como resolver essas questões. Então já falamos das questões, como resolver as questões do vazio existencial e também do vazio filial, que é a necessidade de pai e mãe. E hoje eu quero falar com você como tirar o vazio emocional. Quando nós falamos do vazio emocional, gente, muito claramente daquilo que permeia a nossa alma, a alma humana talvez seja uma das coisas mais difíceis de entender e seja uma das coisas mais difíceis de ser curado, de curar, de sarar e libertar. Mas o mundo emocional, uma vez que abre-se a ferida e essa ferida traumatiza, aqueles traumas do passado, como nós vimos, eles começam a direcionar a vida da pessoa aqui no presente. Quer ver? Deixa eu te mostrar isso meio na prática aqui. Abre Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, para a gente entender melhor. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13 agora. Irmãos, quanto a mim, disse o apóstolo Paulo, eu não julgo que eu já tenha alcançado aquilo pelo qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Ele falou, mas uma coisa eu faço. Que coisa é essa? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vírgula, e aí eu avanço para as que diante de mim estão. Interessante o que Paulo está dizendo aqui. Volta no 12, por favor. No versículo 12, ele fala, eu não acho que eu não alcancei tudo, mas e nem eu acho que eu seja perfeito. Mas ele diz, mas eu prossigo. Eu estou sempre prosseguindo, indo avante, indo à frente. Isso mesmo. Eu estou sempre prosseguindo, que eu estou levando adiante os meus sonhos, os meus projetos. Prosseguir é dar continuidade. Ou então, prosseguir quer dizer voltar a caminhar,
voltar a ir adiante de onde eu havia parado. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu não alcancei tudo, eu não sou perfeito, mas eu estou diariamente prosseguindo. Se eu parei de alguma forma, eu retomo de onde eu parei e eu prossigo. Eu continuo. Eu vou em frente. Eu não paro. Mas aí agora no versículo 13, ele fala algo aqui, olha. Quanto a mim, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa é fácil. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele fala, eu então estou determinado a avançar, a prosseguir, a ir em frente, para as coisas que diante de mim estão. Uma grande parte de nós, se não todos, tem uma vontade tremenda de mudar as coisas aqui no presente que elas estão vivendo. Sempre achamos que pode ser melhor, que pode a vida ficar melhor do que já está. E isso é correto. Mas aqui o apóstolo Paulo chega e diz, olha, para que você possa avançar para as coisas novas que estão diante de ti, prosseguir para as coisas novas que Deus tem para você, você precisa então esquecer das coisas que para trás ficaram. Como assim? É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a pessoa que consegue avançar para as coisas novas que estão diante dela, ela precisa resolver as questões que para trás ficaram. E resolver de tal maneira que a pessoa esquece. Quando fala esquecer, não está falando de que eu não me lembre. Não. Quando ele está falando aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está falando daquelas coisas que elas já passaram, elas são do passado, elas já aconteceram, mas elas ainda estão muito vivas na memória da pessoa aqui no presente, de tal forma que as coisas do passado, elas começam a influenciar as decisões que a pessoa toma aqui no presente e, logicamente, vai impedir essa pessoa de avançar para as coisas futuras que estão diante dela. Então ele está falando aqui de um passado que ele aconteceu no passado, mas ele continua presente. Ele é passado, mas ele está como um fantasma na vida dessa pessoa. Ele é do passado, mas ele é um peso, é como se a pessoa estivesse aqui no presente arrastando correntes. Arrastando correntes. Estas coisas que aconteceram lá no passado, aconteceram lá. Mas elas faz com que o que a pessoa fala no presente é exatamente resultado daquilo que ela vivenciou lá. Exemplo, quando nós falamos sobre o vazio emocional, lembra que nós falamos sobre o que está escrito então no livro de Zacarias 13, ele fala o seguinte, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele diz, são as feridas com que fui ferido na casa de meus irmãos. Então ele está dizendo que pessoas chegadas do coração feriram ele. E aquelas feridas deixaram marcas. E as marcas que muitas vezes foram deixadas se transformaram em mágoa, se transformaram em amargura, que é a mesma coisa. Aí nós podemos ver lá no capítulo 6 dos Salmos, versículo 7, que ele diz, os meus olhos estão sendo consumidos pela mágoa. Quer dizer que a mágoa consome essa parte da face, os olhos. Mas aí interessante que também o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que nós lemos também quando fomos falar do vazio emocional, ele diz,
cuidado para que você não se prive da graça de Deus, permitindo que no seu interior possa brotar a raiz de amargura, que perturba você e muitos são contaminados. Então, quando a pessoa foi ferida no passado e ela guardou aquela ferida, ou seja, guardou aquela ofensa, ela se transforma em amargura. A amargura, ela se transforma em raiva, e a raiva se transforma em ofensas. Ou seja, a pessoa aqui, ela não queria, mas ela está sempre ofendendo as pessoas que ela mais ama. Então, conclusão, quem é que faz ela ferir as pessoas que estão aqui? A raiva. Mas a raiva existe por quê? Por causa da amargura. A amargura existe por quê? Por causa da ofensa. E a ofensa existe por quê? Porque a pessoa lá atrás, seja o pai, seja a mãe, marido ou esposa, falaram palavras muito pesadas. E aquelas palavras de xingamento, tipo o seguinte: você é uma desgraça, você é um inferno, você não presta para nada, desde que você entrou na minha vida, só me faz sofrer. Então pronto, estas palavras geraram a ofensa. A ofensa produziu a amargura produziu a raiva produz claramente a agressão. Então aqui na frente, a pessoa está o quê? Ofendendo a outra. Mas ela não quer ofender. Sim, são duas pessoas brigando dentro dela. Ela não quer ofender, mas ofende. Quando ela ofende, ela pede perdão e jura que não vai fazer. Mas daí um pouco, ela torna a fazer. Torna a fazer por quê? Porque não é ela que está fazendo. Como não é ela? Não é ela ligado a Deus, mas é ela ligado às trevas. Ela que faz a ofensa, que está ligado à raiva, que está ligado à amargura, que está ligado à ofensa, que está ligado o quê? Aquele mal que a pessoa fez. Que foi o xingamento. Ok? Então o que acontece? Se o apóstolo Paulo diz aqui que para que você possa avançar, você tem que esquecer. Por quê? Se você é uma pessoa que ofende os outros diariamente, você não vai avançar. Porque ninguém vai querer te ajudar. Ou quem quer te ajudar daqui um pouco desiste de você. Sim ou não? Então, para avançar, você precisa das pessoas. Mas para avançar, você tem que esquecer. Por quê? Porque você está ofendendo essas pessoas. Então você tem que parar de ofender. Mas para parar de ofender, você tem que eliminar a raiva. Mas para eliminar a raiva, precisa eliminar a amargura. Mas para eliminar a amargura, você tem que ir lá na ofensa. Mas para eliminar a ofensa, você tem que ir lá na causa. Quem foi que te xingou? Foi minha mãe. Ela disse que eu sou uma desgraça, que eu não presto para nada, que eu não vou dar em nada e que eu realmente ia sofrer na vida, que eu ia entrar em relacionamentos que seriam um fracasso. Pronto. Essas coisas que a sua mãe disse é que você tem que esquecer elas. Porque estas coisas, você não presta, você não vale nada, você é um inferno, você é uma desgraça. Você vai ver, bisca ruim, tudo de ruim que você está fazendo vai te alcançar. Então, essas coisas que a sua mãe falou, está gravada na sua memória de longo prazo. Mas você precisa esquecer delas. Porque são elas que produzem o quê? A ofensa. Esse xingamento produz a ofensa, e a ofensa produz a amargura produz a raiva, e a raiva produz o quê? A agressão. Mas você quer ficar livre, quer deixar de ser uma pessoa agressiva. Se quer deixar de ser uma pessoa agressiva, então você tem que eliminar a raiva. Olha aí de novo. Para eliminar a raiva tem que eliminar a amargura. Para eliminar a amargura tem que eliminar a ofensa. Para eliminar a ofensa, então nós precisamos eliminar aquilo que a sua mãe disse. E eu gostaria de dizer
Que só a gente fala assim: a minha mãe me xingou, está tudo certo, eu perdoo. Eu queria muito que fosse apenas desse jeito. Eu queria muito que fosse apenas assim. Mas não é. Porque quando se trata de perdão, não tem jeito de fazer isso no atacado. Que se a gente for contar todas as ofensas que a sua mãe fez, são várias. Várias e várias ofensas. 2, 3, 4, 5. Não adianta você chegar e falar: eu perdoo a minha mãe pelas ofensas que ela me fez. Sim. Mas na prática, que eu tenho visto que não funciona. Para funcionar, nós temos que voltar lá. Voltar lá em cada uma das ofensas que foi feita. Exatamente. Como é que é isso? Isso mesmo. Eu preciso voltar lá na ofensa, para ir lá e desligar. Por quê? Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não dá mais frutos. Olha o que está dizendo aqui. Efraim foi ferido. Ferido por quem? Pela sua mãe ou pelo seu pai. Quando ele foi ferido, ele guardou a ofensa. Guardando a ofensa, ela se transformou em amargura. A amargura fez com que toda a raiz boa que estava dentro dele secasse. A partir daí, essa pessoa não dá frutos de palavras boas, de elogio, de beijo, abraço, afeto, carinho. A pessoa só tem dentro dela e só sai dentro dela aquilo que a própria palavra diz ali, amargura. Só sai coisas amargas de dentro dela. Então, para que possa mudar, essa ferida tem que ser o quê? Tirada. Aí o apóstolo Paulo então disse: é necessário esquecer. Para esquecer, nós precisamos então trabalhar para esse esquecimento. Claramente. E eu quero fazer algo com vocês agora. Eu quero que algo aconteça aqui. Preste atenção no que eu vou pedir a vocês aqui. Quando se trata dessas questões todas para esquecer, eu quero falar aqui com a Cal Ribeiro, com a Eli Oliveira, com a Anice, com a Antônia Diogo. Quero dizer para vocês o seguinte: eu quero fazer um trabalho com vocês para ajudar vocês a esquecer os traumas do passado de uma maneira mais rápida. Vocês vão me dizer quando é que nós podemos fazer isso. Tem uma técnica que a gente usa que ela é maravilhosa. Vocês vão arrumar para mim 3 revistas, cada uma. Cada um de vocês vai trazer 3 revistas. Que revista? Revista Veja, revista Época, revista Caras, revista que tenham figuras. Cada uma vai trazer 3 revistas. Além das 3 revistas, você vai trazer um papel Chamex, em branco. Vai trazer também uma cola. E vai trazer também uma tesoura. Certo? Ó, 3 revistas. Papel em branco. Bispo, eu não tenho papel Chamex. Pode ser uma folha de caderno mesmo. Mas você vai trazer também uma tesoura e vai trazer cola. Isso mesmo. Com esse material, eu vou ajudar você a vencer as coisas que te feriram lá no passado, que está hoje amarrando o seu presente, impedindo você de prosseguir. O apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, nós vamos lá nessas coisas que para trás ficam. E preste atenção. Nessa técnica que eu vou usar com vocês, isso eu já fiz muitas vezes, várias vezes. É algo maravilhoso. Você vai trazer aqui as 3 revistas, certo? Ok? Pronto. Eu vou colocar uma mesa, vai ser aqui no salão nosso, aqui, ó.
Vou colocar aqui na frente do altar uma mesa que a gente tem ali fora, vou colocar ela aqui. Aí você vai pegar as 3 revistas suas e você vai escolher para mim 4 figuras aleatórias. Dentro das 3 revistas que você tem, você vai escolher 4 figuras. Qualquer figura, não me importa qual seja a figura que você vai escolher. Se você só escolheu 2 figuras nas 3 revistas, você pode trocar. Por exemplo, a Antônia pode trocar com a Nice. Fala, Nice, eu só achei 2 figuras que eu gostei nessas 3 revistas. Me empresta 1 ou 2 revistas suas. Aí você pode trocar com ela. E achar mais uma figura nas 2 revistas. Se você não achou mais uma, você vai pedir então aí para Márcia Nóbrega. Você vai falar, olha, me empresta a revista. Me empresta a revista. Pronto. Aí o que acontece? Aí então, você vai trazer essas e vai pegar as 4 figuras. E com as 4 figuras é que nós vamos fazer um trabalho de restauração emocional maravilhoso, gente. E dá um resultado tremendo. Eu vou contar a sua história sem conhecê-la com as 4 figuras. E as 4 figuras, elas revelam claramente os traumas todos que você tem no seu mundo interior. Então vocês vão dizer para mim que dia é, porque o caso é o seguinte, vocês precisam vir aqui na igreja para que a gente possa fazer esse trabalho. Que dia dá para vocês virem aqui para a gente fazer esse trabalho? Escreve aí no chat agora, aí por favor. Escreve aí, que dia você acha que dá? Um dia bom. Por exemplo, terça-feira à tarde para mim é bom. Quinta-feira à tarde também é bom. Ok? O que vocês acham? Hein? Vocês têm que dar aí uma saída aí. Que dia que você acha que seria bom? Ou num sábado à tarde, que está todo mundo mais tranquilo? Também. Pode ser nesse próximo sábado agora. Ali pelas 3 horas da tarde. Está todo mundo em silêncio? Na terça-feira à tarde. Olha, o caso é o seguinte, Antônia, precisa ser presencial, tá? Tem que vir aqui no salão, tem que ser presencial. A Antônia falou terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde para mim é bom. 3 horas da tarde. Pode ser no horário da reunião também, não tem problema nenhum não. Pode ser terça também, 2. Ah, tem 2 que falou terça. A Antônia falou terça também. Então tem 2 aí. Nice, você também pode ter terça à tarde também, viu, dona Nice? A Claudice disse aqui que já fez, foi maravilhoso, tá vendo? Então vamos lá. Tá 2-1 agora. 2 votos a 1. Dizendo que terça à tarde. Quem mais aí pode falar do dia que pode ser? A Anice está falando que é sábado à tarde. Mas a Antônia disse que pode ser ali, quer ver? A Claudice está falando aqui, eu aconselho que todos que não fizeram, venham para fazer. Porque olha, o negócio é maravilhoso demais, viu gente? É algo tremendo, sabia? Porque quando se fala do vazio emocional, não tem saída. Eu queria dizer para você que só a oração faz o efeito. Mas infelizmente não é assim. Porque tem pessoas que com a oração fica liberta. Mas de cada 10, 2, 3 ficam libertas. As outras 7 continuam com o problema lá dentro. Então a gente precisa fazer pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. Vamos deixar marcado então terça-feira às 3 da tarde? Quem concorda diga sim, sim, sim. Vai aí, escreve aí, vai lá. Sim, sim, terça-feira, 3 horas da tarde. Na próxima terça, 3 horas da tarde. Pode ser? Vamos deixar marcado? Apenas escreve aí.
Certo? Pronto, Antônia já está certo aqui já. Antônia já está certo, quem mais? Bora. O Fernando está no hospital, né? A Anice também está certo, está confirmado. Pronto, quem mais? A Elise sim também está confirmado. Já tem três clientes aqui já, ó. Isso é maravilhoso. Já está bom já. Quem mais vem? 3 horas da tarde, terça-feira. Com essas 3 aqui já vai dar um trabalho bom aqui, viu? Quem mais pode vir? Dona Márcia Nobre, vem, amiga. Pronto? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Então pronto, está ajustado. Como esse aqui, para esquecer, precisa de uma ajuda efetiva, então, terça-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu quero vocês aqui. Quero vocês aqui. Vocês vindo, eu vou ajudar vocês nisso aqui. Então, você vai trazer, olha, 3 revistas, mais uma tesoura, mais a cola, mais a folha de chamex ou folha de caderno, ok? Isso é o que você precisa trazer. E você vai chegar aqui às 3 horas e nós vamos fazer esse trabalho com vocês. Fechado? Para tirar o vazio emocional. Então esse é prático, é prático. Por isso nós vamos orar agora já, para que terça-feira tudo ocorra de maneira perfeita. Senhor, em nome de Jesus, que a sua presença, que é viva e eficaz, possa vir agora de maneira especial sobre a vida, meu Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Encontra com cada um deles, meu Pai. Derrama da tua graça e prepara, meu Pai, cada uma das minhas irmãs para aquilo que o Senhor quer e vai fazer na próxima terça-feira. Que elas sejam curadas, sejam libertas, sejam saradas. Meu Pai, que o vazio emocional seja totalmente retirado da alma das minhas irmãs, dos meus irmãos. É hora do Senhor se levantar para curar, para restaurar, para libertar e sarar. É isso que eu profetizo nessa tarde. Terça-feira, meu Pai, opera um milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Tá certo? Hoje à noite nós teremos a live com o pastor Jorge. Lembrando que amanhã, 19h30, é com a pastora Deusdete. Sábado, nós temos 18 horas o encontro de jovens e 19h30 o encontro de casais aqui na igreja. Domingo, às 9 horas da manhã, reunião normal e também às 18 horas. Ninguém pode deixar de estar conosco nesse final de semana. Fechado? Deus abençoe você e até terça-feira, às 3 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Até lá.